Olá, bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num tópico que todo mundo fala, mas que raramente paramos para pensar a fundo. O que é, afinal, classe? E vamos fazer isso usando a lente super específica e poderosa do sociólogo Eric Olin Wright e sua análise neomarxista. Parece uma pergunta simples, não é mesmo? Mas olha, por trás dela existe um mundo de debates. A gente vive usando termos como classe trabalhadora ou classe alta, mas o que eles realmente significam? A resposta, como vamos descobrir, é bem mais complexa e até controversa do que parece. Essa citação famosa resume bem a ambição gigantesca da tradição marxista. Porque nessa visão, classe não é só sobre quanto dinheiro se ganha ou o estilo de vida que se leva. Não, é vista como a força central, o motor mesmo, que move as grandes transformações sociais e históricas. É uma ideia bem ousada. Certo, então vamos começar a construir essa ideia. Para a gente entender o argumento principal, primeiro precisamos definir os alicerces, as bases de tudo. São dois conceitos fundamentais que sustentam toda a análise que vem a seguir. E aqui está o pulo do gato. Não se trata da relação das pessoas com as coisas, tipo um trator ou um computador. A questão central são as relações sociais entre as pessoas com relação a essas coisas. Quem tem o controle dos recursos, quem decide como eles vão ser usados. É isso que realmente importa aqui. E é exatamente daí que o conceito de classe surge. A classe aparece a partir dessa desigualdade fundamental no controle sobre o que a sociedade produz e como ela produz. É uma relação que se define por esse poder desigual sobre os meios de produção. Agora, olhem que interessante esta tabela. Ela mostra que as relações de classe não são uma coisa só. Elas mudam. Reparem como os sistemas históricos diferentes são definidos por quem controla o trabalho. Na escravatura, é a posse total de outra pessoa. No feudalismo, é uma espécie de posse compartilhada. Já no capitalismo, em teoria, cada um é dono do seu próprio trabalho. Essa distinção é absolutamente essencial. E agora a gente chega ao coração da nossa análise. O conceito que, na visão de Eric Olin Wright, faz a perspectiva marxista ser, única, diferente de todas as outras. Exploração é uma palavra bem forte, eu sei, mas aqui ela tem um significado técnico muito preciso. Não é simplesmente sobre ser mal pago ou ter um chefe ruim, não. Vamos ver exatamente o que ela significa neste contexto. Então vamos lá. Para que a exploração exista, segundo Wright, as três condições têm que acontecer juntas. Primeiro, o ganho de um grupo depende da perda de outro. Segundo, essa relação só é possível porque o grupo em desvantagem é excluído de recursos importantes, como terras ou fábricas. E terceiro, que é o ponto-chave, essa exclusão permite que o grupo dominante pegue para si os frutos do trabalho do outro grupo. Todos os três são necessários. E este quadro aqui, nossa, ele deixa a diferença claríssima. É um contraste histórico muito poderoso. Na África Austral, os colonos brancos precisavam da mão de obra indígena, o que criou uma relação de exploração. Já na América do Norte, os colonos queriam a terra, não o trabalho dos nativos americanos. O bem-estar deles dependia da exclusão dos indígenas, mas não de se apropriar do trabalho deles. E isso, claro, levou a uma dinâmica de opressão totalmente diferente e muito mais letal. E é importante sacar que a exploração não acontece no vácuo, né? Ela precisa ser mantida por algo que Wright chama de dominação. E isso acontece de duas formas. Primeiro, controlando o acesso aos recursos e segundo, dirigindo o que as pessoas fazem no dia-a-dia do trabalho. Dá para ver que exploração e dominação andam de mãos dadas, são duas faces da mesma moeda. Certo. Agora que a gente entendeu a base da análise neomarxista, que tal a gente comparar com a outra grande teoria sociológica sobre classes, a de Max Weber? Essa comparação vai ajudar a deixar ainda mais claro o que há de tão único na abordagem que estamos a ver. Para a perspectiva weberiana, a classe tem a ver principalmente com o seu poder de barganha no mercado. Os recursos que uma pessoa tem, seja uma fábrica, uma habilidade especial ou só a sua força de trabalho, vão determinar a sua renda e as suas oportunidades. O foco está todo na esfera da troca, no mercado e no que acontece a partir daí. E para nos ajudar a visualizar essa diferença fundamental, Eric Olin Wright desenhou um diagrama que vamos ver agora. Ele é ótimo porque mostra como cada teoria, desde a mais simples, passando pela weberiana até a marxista, explica a desigualdade de jeitos bem diferentes.
E aqui está a grande sacada, a diferença crucial que o diagrama mostra. A análise weberiana foca no caminho que vai dos recursos para o mercado e do mercado para a renda. A análise marxista até concorda com esse caminho, mas ela adiciona outro, tão ou mais importante, um que vai direto das relações de produção para a exploração e a dominação dentro do local de trabalho. É por isso que essa distinção é tão importante para entender os conflitos de hoje. A luta não é só por salários melhores, que é uma questão de mercado, mas também pelo controle sobre o próprio processo de trabalho, e isso já é uma questão de produção. Então, depois dessa teoria toda, a gente se pergunta, tá, e daí? Qual é a relevância disso na prática? Por que essa forma de olhar para as classes realmente importa? Vamos resumir os principais ganhos dessa análise. Então, por que isso importa? Bem, porque essa análise nos oferece uma lente diferente. Em vez de ver o mercado e o local de trabalho como mundos separados, ela conecta tudo. Ela mostra que o conflito não é um defeito do sistema, mas uma parte de como ele funciona. E o mais importante, revela o poder real de quem trabalha, a capacidade de resistir, justamente porque o seu trabalho é essencial. Essa visão ajuda a gente a entender aquela dança complexa entre força e convencimento que sustenta a nossa sociedade. E para fechar, fica uma pergunta no ar. Se a gente aceita o argumento de que a exploração, ou seja, a apropriação do trabalho dos outros, com base na exclusão de recursos, está no centro do sistema, isso nos leva a uma questão muito, muito profunda. O que seria necessário, então, para construir uma sociedade diferente? Uma pergunta que vai muito além de um simples ajuste de salários.